Oi, e aí, bem-vindo ao meu canal, né? Mais uma vez aqui, retomando esse canal. Acredito que eu vou continuar colocando coisas aqui. Me propus agora de conseguir gravar vídeos curtos para o canal, em torno aí de um vídeo por semana. Então esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando. E eu vou falar sobre um assunto que muitas pessoas me perguntam, que é sobre a bronquiolite. Pra quem não sabe, a Clara, né, foi acometida já pela segunda vez desse vírus, né? É um vírus que é gripal, um vírus de um quadro simples se for na gente ou se for numa criança mais velha. Mas as crianças abaixo de 3 anos, ela tem causado muitos danos, né? Inclusive levando crianças a óbito, né? E isso faz a gente se preocupar e buscar, né, orientações, buscar informações para a gente conseguir aí, né, não chegar ao ponto de uma internação, como eu fui, né, com a Clarinha o ano passado. Para quem não sabe, o ano passado a Clarinha foi acometida e a gente precisou de uma internação por negligência médica, né? A gente precisou de uma internação porque a Clarinha estava saturando em 86 e aí ela ficou com oxigênio durante 3 dias. Poderia ter sido pior, poderia, mas graças a Deus não foi, né? Chegou a esse nível porque hoje existem vários profissionais da saúde que não sabem sobre esse vírus, que não entendem sobre esse vírus, que não sabem como ele funciona no corpo de um bebê e acaba com que essa criança sendo acometida assim de algo tão, né, tão grave, né? Então, eu fui 3 vezes num pronto atendimento e as 3 vezes fui mandada para casa. Nem medir saturação eles mediam, eles aferiam saturação. Depois que eu insisti, na última vez que eu fui, eu pedi um raio-x, que olharam o raio-x da Clara, e a Clara já diagnosticaram ela como uma pneumonia, mas não era uma pneumonia, era uma bronquiolite. Por que que foi diagnosticado como uma pneumonia? Porque isso a pediatra dela me explicou, né? Porque quando a criança ela está num quadro muito avançado, né, da bronquiolite ali, ela está muito cansada, ela não consegue, se eu não me engano, o pulmão, quando sai na imagem, sai como se fosse uma pneumonia. Mas aí é por isso que é feito primeiro os resgates, né, que são um tratamento com aquela bombinha de aerolim de 20 em 20 minutos por 4 vezes, se eu não me engano, ou 3 vezes. E aí, depois disso que se faz um raio-x. Mas não foi feito isso, foi feito o raio-x direto. Já disseram que a Clara tava bem grave, que era uma pneumonia, já colocaram ela no oxigênio ali mesmo, eu já entrei em pânico, né? Porque eu já tinha insistido nisso, já sabia que ela não estava bem, a gente percebe, a gente sabe, eu via a costelinha dela entrando, eu via a traqueia dela entrando, né? Que essas são esse negocinho entrando para dentro aqui e as costelas também entrando, significa que ela tá usando os músculos acessórios, acho que é assim, para ajudar na respiração, porque realmente ela não estava conseguindo respirar direito. E aí, fui no hospital infantil, não deu certo, fizeram os resgates, ela deu uma melhorada, ficou com saturando de 95, se piorar, volta aqui, porque realmente estava cheio o hospital infantil, né? Daí, voltei pra casa, gente, à noite eu não dormi nada, daí foi no outro dia que eu fui pra esse pronto atendimento, que é aqui em Garopaba mesmo, eu fiquei lá do meio-dia, da 1h da tarde, porque eu sabia que 1h entrava a pediatra, e eu precisava que ela avaliasse a Clara. E aí eu fiquei da 1h da tarde até as 3h30 da manhã para receber uma ambulância para nos transferir para um hospital infantil. E eu consegui uma vaga no hospital infantil, porque essa época é muito difícil de vaga no hospital, né, público, porque acaba que tendo muitas crianças doentes, né? Mas enfim, consegui essa vaga e fui para lá. Cheguei com tratamento, deram uma injeção de antibiótico que deu uma super reação na Clara, muita diarreia, ela ficou toda assada, gente, foi terrível, assim. Mas por que eu vim relatar isso tudo? Porque, na verdade, foi muita negligência médica, né, nesse momento, né?
todo aí. Tinha um homem, um médico que queria nos mandar embora por volta de 11 horas da noite. Eu perguntei pra ele se eles não tinham conseguido vaga ainda pra Clara. Não, Clara vai pra casa daqui a pouco. Saturação dela subindo pra 90, ela vai pra casa, sendo que a saturação abaixo de 95 em um bebê de 8 meses, 7 meses ela tinha, completamente fora da casinha. E aí, isso já me subiu sangue lá, daí eu conversei com a outra médica, saiu esse homem do plantão, entrou outro médico e a gente conseguiu resolver, eles conseguiram, eu sei que eu liguei até para um amigo meu para ver se ele conseguia, né, porque ele trabalha na SAMU, enfim. Mas, gente, no final das contas eu saí de lá por 3 e pouco da manhã, cheguei no hospital infantil, aí fiquei um dia ali na parte de baixo, esperando um quarto. Aí quando liberou o quarto, eu fiquei 2 noites lá no quarto. Então eu fiquei aí em torno de 3 dias no hospital infantil. Graças a Deus não precisei ficar mais tempo, né? Mas eu poderia, né? Se eu tivesse com a experiência que eu tenho esse ano, eu poderia não ter chego a esse ponto, né? Com a Clarinha, porque ele é um vírus, gente, que é um vírus muito rápido. Ele é muito rápido de se instalar e de acontecer o pior, assim. É de um dia pro outro. Entendeu? No nada, a Clara tá bem, outro dia ela já tava... E aconteceu isso faz 2 semanas. Eu fui no hospital aqui de novo, né? Graças a Deus, fui bem atendido, mas eu já fui também com a minha pediatra, né? Comigo no WhatsApp. E aí ela só pediu pra eu ir passando pra ela. E pediu pra eu pedir pra essa médica que estava no plantão ali atendendo, né? Um raio-x. Aí eu pedi um raio-x pra médica. E fiz todo o que a minha pediatra pediu. E graças a Deus, ela não piorou. Ela melhorou super rápido. E porque eu já tinha essa experiência. Então, eu vou deixar aqui algumas das dicas, né? Para as mamães que me seguem, que gostam de me acompanhar e que têm filhos e acabam tendo medo de uma possível bronquiolite. Não negligencie tratamento, tá? Você viu que a sua filha, que o seu filho está com uma falta de ar, com respiração, né, ofegante, entrando, vá na sua pediatra ou vá num hospital infantil, né, um hospital que seja especializado nessa área. Não faça como eu, vá em terceiros, né, onde não entendem, né, o que está acontecendo. Aconteceu aqui em Garopaba, uma amiga minha foi com a filha dela, eles diagnosticaram ela como gases, a menina tinha bronquiolite. E ela foi tratada com bronquiolite depois, porque ela teve no hospital infantil. Então, gente, é muita negligência. Então, por isso que a dica que eu dou, você tem que confiar em um pediatra, né? Que você tenha um contato, onde você consiga mandar um WhatsApp e ela consiga te responder e ela consiga te orientar. Isso é maravilhoso, isso é incrível, né? Mas se você não consegue ter alguém assim, vá num hospital infantil, um hospital que seja próprio para criança, onde eles vão entender o quadro do seu filho. E o principal, não deixe de fazer lavagem nasal no seu filho. Faça muita lavagem nasal. Trancou, fez lavagem nasal. Gente, isso salva. Trancou, faz lavagem, porque o que acontece? Esse muco ali vai entrando, né, pro corpo da criança, para dentro da criança. E às vezes causa até outras coisas que não é só a bronquiolite. E a outra coisa que eu utilizo muito, né, aqui em casa, tem um remédio que eles dão, mas é a bombinha, né? Então, eu sei que muita gente tem receio de usar essa bombinha, que muita gente fica com medo quando o médico passa a bombinha. Mas, gente, salva a vida, não adianta. No atual momento que a criança tá vivendo ali, naquele momento, é necessário utilizar. Então, não negligencie. Se é de 4 em 4 horas que a pediatra passou, faça. Se ela passou, né, um antibiótico, confie naquele médico para que ele realmente venha, né, dar o suporte para você e direcionar você a ajudar o seu filho a fazer com que ele não piore. Dessa vez agora a Clarinha pegou o vírus e ela já foi acometida com bronquiolite, já o pulmãozinho já começou, a gente já fez o raio-x logo em seguida e o pulmãozinho já tinha, os brônquios ali já estavam um pouquinho no lado direito. Mandei para a pediatra dela e a pediatra já disse que
era melhor entrar com antibiótico e com a bombinha. E eu acho que foi a prednisolona também, para diminuir essa secreção. Eu sei, gente, eu também não curto dar remédio, mas o pior de tudo é tu ficar protelando, né, e fazer com que a tua filha piore muito mais, entendeu? Então, você tem que confiar nesse médico para que ele venha realmente te ajudar nesse momento e esse vírus foi embora. E graças a Deus, assim, a Clarinha foi lá, começou, fez o tratamento e já sumiu. Entendeu? Então, tipo assim, foi 5 dias e melhorou. Aí o Enzo veio, que pra quem não sabe, eu tenho um outro filho. O Enzo veio acometer, ficou ruinzinho de novo. Só que no Enzo, gente, no Enzo o vírus é praticamente nulo, sabe? E não sente tanto. Porque ele já tem 5 anos, então ele já tem uma imunidade maior, mas a Clarinha vem e acomete mais. Aí ela já começou a ficar com mais secreção e mais cansadinha novamente. E eu tô no tratamento, a gente tá fazendo o tratamento pra que não venha agravar isso, ela não precisa ficar no Aerolin, né? E aí a gente tá fazendo esse tratamento, graças a Deus, assim, tá sendo tranquilo, ela tá conseguindo, né, ficar bem, sem precisar de uso de antibiótico e outros remédios, né? A princípio conseguimos manter aí só com o Clenil que a gente tá tratando. E é isso, gente, mas as 3 dicas que eu mais dou, assim, é confie em alguém que realmente entenda o quadro do seu filho, que realmente sabe o que é uma bronquiolite e sabe tratar essa bronquiolite, né? Porque tem crianças que se acometem uma vez e acometem várias vezes, que vem várias vezes. A Clarinha já é a segunda vez que no inverno que pega, né? Que tem esse quadro mais grave, vamos dizer assim. E aí a primeira dica é confie num profissional que vai realmente te dar um norte e vai fazer um tratamento e vai te direcionar e vai te ajudar, né? E que vai estar disponível ali para te perguntar, para te orientar. A segunda dica que eu dou é não pare de fazer lavagem nasal, faça quantas vezes necessário. Eu faço de 7 a 8 vezes por dia de lavagem nasal. Seringa de 15 ml. A minha filha tem 1 ano e 7 meses hoje. E antes eu fazia com 10 ml. 1 ano e 8 meses. E hoje eu faço com 15 ml. Cada narina até sair todo o ranho. E, gente, como sai secreção? Como sai? Meu Deus do céu. E aí tá. Você faz a lavagem nasal o dia inteiro, várias vezes ao dia. A criança vai se acostumar. No começo é chato, no começo é ruim, né? Mas a criança vai se acostumar. Vou tentar deixar um videozinho eu fazendo na Clarinha, né? Pra vocês verem aí como é que é feito. E a última dica que eu dou, e não é menos importante, é uma das mais importantes. Se você não gosta de medicação, mas não negligencie, se você confia no seu médico e sabe que aquilo ali vai fazer bem pro seu filho, vai tratar o seu filho e não vai deixar ele pior do que ele já tá. Então, não negligencie o medicamento, né? Eu sei que muitas vezes a gente não quer, eu sei que muitas vezes a gente tem pavor de remédio, mas existem momentos que são necessários. Por que a Clarinha, ela se acomete mais? É que ela tende a levar, né? Todo o vírus que ela pega vai acomete mais o pulmão dela. Então, cada criança é de uma forma. Tem crianças que vai mais para a garganta, né? Ouvido, enfim, diferente. O Enzo nunca teve nenhum problema pulmonar respiratório, nunca. E a Clarinha já tem, ele só teve otite. Então, é de criança para criança, né? Mas se seu filho tem essa dificuldade, igual a Clarinha, de pegar um vírus e acometer o pulmão, não negligencie tratamento. Faça, porque é o melhor para o seu filho. Então, essas são as minhas 3 dicas valiosas, assim, que eu digo que mudou a chave do meu olhar como mãe, porque a gente se preocupa muito, né, com os nossos filhos, eles são tudo na nossa vida, né, Deus o livre acontecer novamente uma internação. Então, antes disso acontecer, eu já me blindo, eu já sou ágil, já percebi. Assim que eu percebi ela com um pouco cansadinha, assim, que nem tava ainda trabalhando as costelinhas ali e a traqueia, eu já corri
e já fui para pediatra e já resolvi a situação. Porque quando isso se acomete e quando piora, cada vez mais vai ficando mais complicado o tratamento, né? Tem crianças que são entubadas, enfim, gente, milhares de coisas acontecem. E não são só bebês, tá? São crianças grandes também que acontece isso. Então, cuide do seu filho. E essas são as minhas palavras hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero vir sempre trazer um tema aqui diferente. Então, se vocês puderem deixar nos comentários aí o que vocês gostam de ouvir por aqui. Eu sou uma mãe bem vida real. Para quem me acompanha no Instagram sabe disso. Mas eu gosto de falar também. Eu gosto de me expressar. Eu gosto de contar. Então, por isso que eu gosto de vídeos longos, onde eu possa transmitir aquilo que eu gosto, né? E aquilo que eu vivo. Tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários outros possíveis vídeos que vocês queiram que eu faça, para eu estar sempre aqui vindo compartilhar com vocês alguma coisa nesse canal aqui, que tava paradinho, mas que vai voltar ativa muito por aqui, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima.